Olá pessoal, primeiramente quero parabenizá-los, que fazer estudo de um texto clássico nunca é algo simples. Ele é um texto que foi escrito há mais de 100 anos, em outro contexto, em outro mundo, com outra linguagem, era outra psicologia, certamente é um grande desafio para todos nós. Neste vídeo aqui, eu vou comentar um pouquinho sobre o próprio texto do Manifesto Behaviorista que vocês estudaram e falar um pouquinho sobre o que poderia haver de atual nesse texto que vocês leram, né? É um texto que, se vocês fizeram a leitura e terminaram tranquilos, nem um pouco incomodados, provavelmente você não leu direito, porque é um texto que ele tende a provocar quase que reações emocionais da gente. Ele toca em pontos centrais do entendimento do que é psicologia, e isso feito de uma maneira bastante intensa. Então é muito natural que você leia esse texto e isso cause em vocês respostas emocionais, seja de raiva com o autor, seja de alegria com o que ele está falando, enfim. Aí é depender do que cada um pensa sobre psicologia, aquilo que é apresentado no texto certamente vai ter um efeito diferente. Então eu vou fazer um pouco isso, comentar um pouco o texto do Manifesto Behaviorista e a sua possível atualidade. Quanto à atualidade em especial, a gente vai fazer o uso de um exame feito pelo professor Armando Machado, num texto publicado já há 20 e poucos anos, em 1996, e também daquilo que aprendi em cursos mais recentes, em especial com um pesquisador brasileiro, que é o professor Bruno Ângelo Strapasson, que certamente hoje no mundo é uma referência para entender a história e a biografia do John Watson. Tá? Então, quem tiver interesse, procura pelo Bruno. Na nossa disciplina estão listados alguns dos textos ou publicações recentes do professor Bruno, para que vocês possam conhecer mais sobre aquilo que se sabe hoje desse homem tão polêmico do século passado e que foi o criador do movimento dito behaviorista na psicologia. Tudo bem? Bom, vamos lá. Primeira coisa para botar em contexto um pouco aquilo que vocês leram, né? De quem nós estamos falando? A gente está falando de um psicólogo que estava trabalhando com psicologia experimental, trabalhando em laboratório, na virada do século XIX para o século XX, né? Final de 1800 e bolinha para 1900. Era um professor da Universidade Johns Hopkins, uma importante universidade na área da psicologia e em diversas outras áreas nos Estados Unidos, e um cara muito influenciado pelas ideias do Thorndike, que nós vamos estudá-lo ainda em nossa disciplina, e do Pavlov. Como vocês bem puderam notar no texto, ele era um crítico ferrenho às ideias relacionadas à psicologia estruturalista e funcionalista, e um ferrenho defensor da ideia de que a psicologia precisava se consolidar enquanto uma ciência. Né? Na língua inglesa, nos Estados Unidos, se discute muito ciências duras, né? Que parece ser mais científico que outras ciências, e a ideia dele era aproximar a psicologia das ciências naturais para que ninguém questionasse o status científico da psicologia, em especial quando a gente vai pensar em intervenções sobre comportamento humano. Né? Então, que a psicologia se consolidasse, inclusive, como uma profissão dada à cientificidade daquilo que se faz. E aí, esse cara, em 1913, publica numa importante revista, American Psychologist, um texto chamado A Psicologia como Behaviorista AV. E esse texto, ele ganha a alcunha, né, passa a ser chamado a partir de então de Manifesto Behaviorista. O termo Manifesto Behaviorista não é à toa, né? Ele parece uma coisa panfletária. É um texto que não é uma demonstração filosófica ou científica de algo, mas é um chamado quase que político, né? É um manifesto, é para criar embate, demarcar um posicionamento de maneira firme. E é isso que ele tenta fazer nesse texto. E isso leva os historiadores a considerarem a publicação desse texto como um marco de criação do dito movimento behaviorista, tudo bem? Então as ideias behavioristas, elas não surgem ao acaso, elas estão sendo construídas ao longo de séculos e décadas, e em um dado momento, no início do século passado, o Watson nesse texto lança as bases daquilo que ficou demarcado como início do movimento behaviorista, ou a primeira vertente do behaviorismo, que são muitas, não existe um behaviorismo, são múltiplos behaviorismos, mas o behaviorismo do Watson, que é chamado de behaviorismo clássico, tá? Vocês talvez leiam alguns textos chamando ele de behaviorista metodológico, o que é um equívoco histórico. O Watson é um behaviorista clássico, ele lança a base então da primeira escola dita behaviorista propriamente dita. Para tentar entender um pouquinho o jeitão desse cara, pense o seguinte: Watson, ele não era só um professor e um pesquisador. Ele era, antes de tudo, um cara que, fazendo uma analogia, se vocês me permitem, ele era muito famoso, muito popular e muito conhecido.
ele era um astro pop da psicologia do início do século passado. Aquilo que eu não sei quem poderia ganhar esse título hoje, talvez Stephen Hayes ou Daniel Kahneman, enfim, algum dos psicólogos mais famosos, mas certamente hoje nós não temos ninguém para comparar com o grau de popularidade que o Watson tinha no início do século passado com qualquer psicólogo contemporâneo. Tá? Ele era muito famoso, muito popular nos Estados Unidos e um cara bastante frequente em programas de rádio e nos jornais, que eram os meios de comunicação em massa da época. Então existem muitos arquivos de participação em entrevista e programas de rádio, por exemplo, com o Watson discutindo suas ideias. Ou seja, ele era chamado em tudo quanto era jornal para discutir, por exemplo, como se cria uma criança. Tá? Então, como é que, enfim, como é que se trabalha, como é que se faz gerenciamento, como é que se educa, enfim, tudo isso ele era chamado para debater. E o Watson, ele é um cara que era um grande comunicador, é um cara que ganhou muito acesso aos meios de comunicação, porque a participação dele sempre rendia muito ibope, tá? As pessoas gostavam de ouvi-lo, seja para concordar e gostar do que ele fala, ou seja para xingar ele, tá? Mas é o cara que, sabe aquele cara que se detesta, mas que assiste? Eu não sei se vocês têm alguém que vocês têm essa relação meio esquisita, né? Mas é o cara que é polêmico e que as pessoas ouvem mesmo que seja para falar mal, tá? Pega, sei lá, um exemplo de um político que você deteste, você assiste vídeo dos caras só para ver o quão ridículo ele é e o quanto você não gosta do cara. Tinha gente que tinha essa relação com o Watson, tá? Detesto ele, mas eu ouço ele, porque ele era um cara que de fato ressoava em todos os meios da vida em sociedade, né? E por isso ele ganhou muitos simpatizantes, muitas pessoas começaram a gostar das ideias que ele apresentava, seja dentro da psicologia ou seja fora da própria psicologia, né? Então o fato dele estar sempre presente fez com que suas ideias fossem conhecidas. Então a ideia behaviorista do Watson foi algo que até a primeira metade do século passado todo mundo conhecia. Né? Então não é à toa que as ideias behavioristas se disseminaram tanto, mas em especial o behaviorismo mais conhecido até hoje é esse behaviorismo do Watson. Tá? Muitas pessoas nem têm ideia o que acontece hoje quando a gente fala em behaviorismo, mas têm ideias, pensam em behaviorismos a partir daquilo que ele aprendeu ouvindo concepções típicas do Watson, tudo bem? Enfim, e ninguém ficava indiferente às ideias dele. E para entender um pouco isso, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu acho muito interessante, que é a citação talvez mais compartilhada na história da psicologia. Todo livro clássico de história da psicologia apresenta essa citação, que é de um trecho de um livro do Watson, ah, um livro bastante antigo, bastante conhecido. E olha que polêmico que esse cara fala. Presta bastante atenção nisso. Então, o livro se chama Behaviorismo, publicado em 1924. E aí o que se destaca nesse livro? Ele está fazendo uma supervalorização da aprendizagem em detrimento dos ditos padrões hereditários. Leiam e se indignem comigo. Olha só, eu vou ler em tom profético, tá? Dai-me uma dúzia de crianças sadias, bem formadas, e um mundo de acordo com as minhas especificações em que criá-las, e eu garanto que eu posso treiná-las para que se tornem qualquer tipo de especialista que se escolha. Médico, advogado, artista e sim, até mendigo e ladrão. Independente de suas inclinações, tendências, talentos, habilidades, vocações e da raça de seus ancestrais. Ou seja, a despeito de qualquer coisa, se você me der uma criança lá e eu puder dizer como é que tem que ser, essa criança tem que ser criada, eu faço dela o que eu quiser. Ou seja, isso parece para nós aquela ideia de tábula rasa, né? Então, a despeito de qualquer coisa, eu sou capaz de ensinar tudo se me der um mundo conforme minhas especificações, então tudo é aprendido. E essa citação é bastante conhecida, bastante disseminada, e muitos críticos do behaviorismo e do Watson falam justamente que ele defende a ideia do humano como uma tábula rasa por frases desse tipo. Agora, para entender o jeitão do Watson falar, a- essa frase é emblemática. Por quê? Porque se você lê isso aqui, para mim está muito claro que é falar em tábula rasa e que esse cara é um sem noção, sem tamanho. Agora veja, ele cria um impacto que nos deixa emputecidos, tudo bem? Agora veja como é que ele continua este parágrafo e um trecho agora que costumeiramente não é reproduzido quando isso é citado. Olha o que ele fala agora. Eu estou indo para além dos fatos e admito, mas também o foram os que advogam o contrário, e esses o fazem por centenas de anos. Então veja o que ele está dizendo para a gente. Olha,
eu faço de uma criança o que eu quiser. Eu sei que eu não posso fazer isso, e eu confesso que eu realmente não posso fazer isso. Mas os que dizem o contrário, ou seja, os que dizem que a criança nasce pré-determinada para tudo, ou seja, não adianta aprender nem nada, a criança vai nascer e está dado o destino dela, falam isso há centenas de anos. Tudo bem? É isso que ele está fazendo. Ele está contrapondo a ideia de que nem tudo é hereditário, nem tudo vem da sua genética. Tem muita coisa da aprendizagem. E ele reconhece que a aprendizagem sozinha não faz milagre. Tudo bem? Agora veja a maluquice. Ele joga para você a informação de um jeito que cria um impacto, dói, chacoalha a gente fica até revoltado com ele, e depois ele recua. Esse jeitão de se comunicar cria impacto sobre a audiência. As pessoas ficam impactadas por esse modo de falar. Né? Então, assim, é um jeitão de comunicar, é um uso retórico da linguagem que cria enfim, mobiliza emocionalmente a gente. E o Watson era muito bom em fazer isso. Tá? Não é à toa que depois, já vou adiantar um bafão, o Watson foi expulso da universidade que ele trabalhava, foi demitido, envolvido num escândalo sexual sem tamanhos lá para a época, e depois que ele saiu da vida universitária, ele foi trabalhar no campo da publicidade, se tornou muito famoso por isso também, seus trabalhos na área da publicidade. E não é à toa, né? Ele tinha o dom de mobilizar pessoas e tudo mais, então é um jeitão que provavelmente na área publicitária é bastante importante. E o mais interessante, se você pega esse livro Behaviorismos e olha o contexto em que esse parágrafo todo aqui aparece, ele está usando essa afirmação num contexto para refutar argumentos racistas sobre inteligência. Eu quero destacar que na época, 1924, o campo em especial da avaliação psicológica tinha um monte de psicólogos aplicando escalas de inteligência, testes de QI em especial, mostrando que crianças brancas eram mais inteligentes que crianças negras, por exemplo, ou ricas mais inteligentes que pobres, e coisas desse tipo. E isso estava sendo utilizado como argumento para dizer assim, ó, brancos são melhores que negros. O Watson, ele é um dos caras que se contrapõe a esse tipo de posicionamento, dizendo, olha, tem um problema talvez muito mais da medida, da forma como vocês estão fazendo isso, do que seja um problema específico de raça. Né? Tem muitas coisas da aprendizagem, do contexto de vida que as pessoas estão, de como as coisas são formuladas, que deveriam ser botadas em questionamento. Tá? Agora, veja, essa citação do Watson, quando você pega o parágrafo, tira do texto e tira um pedaço do parágrafo, vira um argumento para as pessoas dizerem que o Watson ignora a filogênese e que o homem é uma tábula rasa. Tudo bem? Então veja, o jeito do Watson se comunicar dá munição para o opositor. Por outro lado, em benefício do próprio Watson, cria um impacto em que ninguém fica indiferente às suas ideias. Muito interessante isso, né? O jeitão Watson de ser. O próprio Manifesto Behaviorista tem isso. Vocês devem ter visto alguns textos que ele volta dizendo que ele sabe que está querendo um espantalho, coisa do tipo. Enfim, ele sabe que exagera, mas ele usa da retórica para criar impacto. Era o jeitão do cara. Bom, dito isso, chegamos agora ao que nos interessa, o dito Manifesto Behaviorista, né? O Manifesto Behaviorista, então, é um posicionamento radical do Watson, que sintetiza um pouco o pensamento da época, da sua época, do início do século XIX, indicando que a psicologia ficar restrita ou enfatizando a introspecção enquanto método e o estudo da consciência como se fosse o fenômeno psicológico, isso talvez não nos levasse além. Tá? E ele faz isso com base e com propriedade para discutir muito da coisa que de fato acontecia no seu tempo. Para sistematizar esse início, basicamente então nós temos 1913, na revista Psychology Review, eu tinha falado que era é, American Psychologist, me confundi, Psychological Review, marca então a fundação do behaviorismo e os pontos centrais desse texto são, primeiro, a crítica ao método da introspecção como o método da psicologia, a crítica ao objeto, da consciência como sendo o objeto da psicologia, e outros dois componentes bastante importantes desse texto, que é a ideia de que os humanos não são outra coisa que não também um animal, e precisa ser considerado o contínuo evolutivo das espécies. Nós não temos que ter uma psicologia completamente alheia àquilo que também se estuda a comportamento animal. E uma outra questão que é, quando a gente tem um construto hipotético, consciência, inconsciência, seja lá o que for, o entendimento desses construtos deveria estar sempre embasado, fundamentado em algum dado primário, que desse o chão sobre o qual a gente pode passar para construtos hipotéticos. Tudo bem?
Tem de atual no texto do Watson, né, nesse manifesto behaviorista? Aparentemente parece que é um texto que é ultrapassado, enfim, muitas coisas muito polêmicas que já deveriam estar resolvidas há 100 anos atrás, mas muitas das ideias que ele apresenta ali continuam tendo sua importância ainda no dia de hoje. Não todas, algumas, e isso é que eu gostaria de tentar examinar com vocês. O que sobra do manifesto behaviorista para a gente pensar a psicologia de 2020, né? Essa acho que é a pergunta que todos querem ter uma boa resposta. Bom, primeira coisa a destacar, né? O cara estava num contexto em que as duas grandes forças da psicologia da época eram o estruturalismo e o funcionalismo, e como vocês já devem ter notado na psicologia contemporânea, são duas escolas que deixaram muito pouco para a gente em termos de contribuição de entendimento do comportamento humano de maneira geral. Então, de fato, parece haver na crítica do Watson um questionamento à coisa que acontecia na época e que, pelo fato da coisa não ter desenvolvido, aperfeiçoado ou possibilitado um entendimento maior e melhor sobre comportamento humano, alguma razão ele deveria ter, né? E de fato, então, ele estava num momento em que ele sinaliza quase que o sepultamento do estruturalismo e do funcionalismo enquanto grandes forças da psicologia. Né? Então, de fato, é um texto marcante por tudo isso. Não só por ele apresentar um posicionamento, mas é um posicionamento que bota em xeque aquilo que estava sendo feito há décadas. Né? Então, o peso disso historicamente foi muito forte. E onde que estão as principais críticas daquilo que ele fazia? Né? Primeiro, o método introspeccionista, e aí daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, dados que não têm garantia, que não são replicados, conceitos criados de maneira bastante imprecisa, cada lugar sendo utilizado de uma maneira diferente, sem viabilizar nenhum tipo de benefício ou aplicação para a vida humana prática, né? Você não deriva uma prática profissional de psicólogos com base no conhecimento que eles estavam possibilitando, enfim, tinha uma série de problemas, e a origem de tudo isso para o Watson se devia, em especial, à ideia de método, né? A introspecção enquanto método não parecia ser algo tão promissor para ele. Hoje, o, a introspecção enquanto método não se trabalha mais como estruturalistas e funcionalistas faziam, né? A ideia de trabalhar com os nossos próprios autorrelatos é uma possibilidade metodológica em alguns estudos, é claro que é, mas não é isso que deriva a base sobre a qual a gente faz a psicologia única e exclusivamente. Esse é o ponto. E a outra ideia é que enquanto os psicólogos estavam orientados para que a psicologia é uma coisa que existe na mente, que não é bem o cérebro, mas é uma coisa que está lá, e a gente tem que estudar a tal da consciência das pessoas, não tinha outro meio de acesso para poder estudar isso que não fosse a própria introspecção. Então o problema metodológico, que era a introspecção, ele se alia, ou ele caminha junto com a ideia do problema da ordem teórica, de qual é o fenômeno de análise da psicologia. A introspecção faz sentido para analisar a consciência, não é isso? Fazia, pelo menos na época, para esses teóricos. E o que o Watson propõe é uma mudança. Muda o objeto, muda o método. Vamos focar no comportamento e vamos destacar aqui agora. Para o Watson, comportamento é aquilo que é observável. Né? Eu vejo alguém, eu levantei a mão aqui para vocês. Isso é meu comportamento, levantar a mão. Não é que eu estou pedindo a palavra ou coçando a cabeça. Eu levantei a mão, tudo bem? O que é observável é aquilo que tem que ser estudado. E se tem que estudar o que é observável, o método prioritário tem que ser a observação. E também experimentação, mas prioritariamente aqui nessa discussão a observação. Então sai a introspecção e a consciência, vem agora na proposição do Watson mais observação e o estudo do comportamento dito observável, né? Junto a isso, tem outros aspectos que ele traz também. Um deles, que creio não ser um grande objeto de polêmica em qualquer outro campo, embora algumas escolas na psicologia certamente vão questionar isso, é a ideia de que quando a gente vai trabalhar com construtos hipotéticos, né, então assim, vamos falar de consciência, pensamento, sonho, sei lá o que quer que seja, que não são construtos diretamente observáveis. A ideia é que se deveria ter dados primários ou mais básicos que possam ser observados, que lancem as bases de um sistema conceitual e teórico, que possibilitem a construção agora de construtos hipotéticos para que a gente possa fazer a interpretação e a intervenção sobre os fenômenos. Então a ideia é de que a ciência se constrói em cima de dados primários, né? Exemplo, na física você tem exemplos clássicos em que autores constroem
raciocínios, a partir do raciocínio, construtos hipotéticos que nunca foram observados. Por exemplo, a física subatômica para estudar partículas do átomo. E que dezenas de anos depois, ou séculos depois, alguém vai lá e faz um experimento que agora, com os novos métodos, é possível enxergar. Mas veja, o cara quando fez o construto hipotético, ele partia do conhecimento existente sobre física, com base em dados primários. É isso que o Watson tenta puxar para a psicologia. A gente não pode criar hipóteses desvinculadas de uma dada realidade. Precisamos ter uma base mais sólida, mais firme e não criar as coisas de maneira tão aleatória quanto talvez pudesse ser na época em que ele está questionando as coisas aqui. Ah, e aí, enfim, além disso, pro Watson, essa ordem de estudar, quando os psicólogos delimitavam a consciência como objeto de estudo, para ele falar de comportamento ampliaria as possibilidades de tipos de fenômenos nos quais nós estudaríamos. Ele via uma expansão no campo de trabalho e de pesquisa dos psicólogos quando a gente ampliaria essa ideia de consciência. Por exemplo, a trabalhar com coisas não verbais, com crianças pequenas ou coisas do tipo, né? É difícil pensar uma psicologia que lida só com introspecção com uma criança não verbal. Então, assim, que psicologia é essa que nós temos para discutir o comportamento de uma criança de 6 meses? Né? Então, o que nós fazemos com isso? Então, a base dele, do que ele está tentando dizer é: nós expandiremos o objeto de trabalho do psicólogo se olharmos para o comportamento. Né? No manifesto, vocês devem ter visto lá no último pedaço que ele diz, inclusive, que olha, tem tanta coisa para falar só sobre comportamento que nós vamos passar décadas estudando isso e não vamos saber muita coisa ainda, e ainda nem vai ser problema para a gente estudar consciência, se é que há uma consciência, né? Então ele ainda problematiza isso, a gente tem que ter essa ampliação a olhar para o comportamento. E o outro aspecto bastante interessante que eu acho que ele destaca é a ideia de que, e bastante polêmica, né, que os seres humanos não são a parte do mundo animal. Né? Então nós estamos em um contínuo evolutivo, então ele resgata as ideias evolucionistas, princípios do Darwin para a gente poder pensar a nossa própria espécie e outras espécies, indica que, olha, a gente pode usar os procedimentos que temos trabalhado para entender o comportamento de outros animais, para olhar o comportamento humano também, fazer pequenos experimentos e coisas do tipo. E outro aspecto que eu acho que ele destaca e que pouca gente dá atenção nesse texto é a ideia de que estudar o comportamento de cada espécie tem mérito em si. Né? Que a gente não precisa só estudar, por exemplo, um rato para entender o comportamento humano, para fazer analogia. A gente pode estudar o comportamento de uma espécie para entender a própria espécie. Então ele destaca a ideia do estudo do comportamento animal como algo bastante importante, inclusive nesse texto dele. Enfim, dito tudo isso, indicando que esses são os pontos centrais, agora a gente poderia discutir, né? O que entra aqui como o que sobra hoje, 2020, dessas ideias que ele está apresentando. Na opinião do Armando Machado, do texto que eu citei para você, está como referência da disciplina também, ele indica que a tese metodológica triunfou. Em que sentido? De que hoje é muito provável que mesmo psicólogos que não sejam explicitamente behavioristas, mas eles entendem do ponto de vista metodológico, de procedimento e de forma de trabalhar, que só a forma de trabalhar é muito mais zelosa em termos de procedimentos do que os críticos ou aqueles que estão sendo criticados pelos Watson faziam na época. E a experimentação e observação ganharam um papel bastante proeminente no desenvolvimento da ciência psicológica. Né? Você pegar hoje, por exemplo, nas grandes revistas de psicologia, né, eu estou falando assim, naquilo que é as principais revistas de psicologia, a quantidade e frequência de estudos experimentais, observacionais e coisas desse tipo é muito alta. Né? Isso disseminou de uma maneira bastante intensa na psicologia. Não quer dizer que trabalhar com análise de conteúdo, análise de discurso, com análise de representações sociais, isso aqui não seja importante, mas que inclusive quem trabalha com esse tipo de fenômeno que lida com a linguagem especificamente, eles têm claramente hoje o entendimento de que o fenômeno psicológico não é reduzido, por exemplo, à representação social. Nenhum teórico estudioso de representação social acha que a psicologia se reduz a representações sociais. Eles entendem que eles estudam um tipo de processo psicológico e eles têm procedimentos metodológicos bastante sofisticados para trabalhar nesse sentido. Então a gente poderia assumir um pouco, né, nesse sentido, que a tese metodológica do Watson, esse cuidado e de rigor metodológico para estudar, hoje
triunfou. Então, assim, o chamado do Watson, provavelmente ele ficaria orgulhoso de ver o que principalmente na psicologia tem sido feito hoje. Obviamente tem muita coisa em psicologia que não atende a isso, tá? Mas isso não é o core da psicologia hoje, né? A gente tem um monte de coisas aleatórias que surgem para tudo quanto é lado, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando assim daquilo que é mais central e importante hoje na psicologia, e aí eu estou fazendo o recorte a partir das grandes revistas de psicologia. Ali é onde está, de fato, a construção da ciência psicológica, né? Ah, e aí, certamente, o Watson, nesse sentido, ele fica na história como um dos grandes teóricos metodológicos da psicologia, né? Ele metodologicamente faz uma proposição que teve um impacto bastante grande. Do ponto de vista teórico, de dizer qual é o objeto e chamar a objeto da psicologia de comportamento observável, certamente a proposta dele foi um fracasso, porque mesmo entre teóricos behavioristas contemporâneos, ninguém trabalha hoje especificamente comportamentos observáveis. Não existe behaviorismo nem que olhe para isso como se fosse o fenômeno psicológico. Né? As versões correntes dentro do próprio behaviorismo, todas elas olham para comportamento, mas a gente já define comportamento em outros termos que nada tem a ver com a proposição do Watson. Nós vamos passar isso daqui a pouquinho, né? Então, é outra coisa, né? Do ponto de vista teórico ou de objeto, nós estamos certamente discutindo outras coisas bastante diferentes daquilo que o Watson estava propondo. O interessante, gente, o Watson, no texto de 24, o livro Behaviorismos, ele escreve, olha que frase, né? Estilo bem Watson de comunicar. O behaviorismo é vinho novo e não irá caber nas velhas garrafas. Enfim, o cara, de fato, ele propõe algo bastante inovador na psicologia, mas é a sua arrogância, prepotência, sei lá que outros adjetivos a gente poderia utilizar, né? Sua retórica também, fazem com que ele talvez tenha exagerado bastante na maneira de se posicionar, na maneira de colocar as coisas, né? E por falar em garrafas, sei que vocês gostam de histórias divertidas, uma coisa interessante foi no ano de 1920, depois que lá teve um período em que se proibiu a venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, né, época que a máfia cresceu, coisa toda, e o Watson fez uma requisição bastante interessante para comprar um líquido intoxicante chamado whisky. Então ele fez a requisição formal para comprar whisky para fazer pesquisa científica. E aí saiu uma reportagem mais recentemente super interessante dizendo que numa época um professor da Johns Hopkins comprou 34 galões de whisky para pesquisas com propósitos educacionais. Isso na época criou um problema, porque depois fizeram uma investigação para tentar indicar se de fato ele fez isso com fins de pesquisa ou se ele estava de sacanagem. E aí ele alegou que ele fez diversos experimentos nos quais os participantes ficavam embriagados e, por exemplo, jogavam dardos. Então ele reunia o pessoal na universidade para ficar jogando dardos na parede tomando uísque. E aí uma das conclusões super importantes que ele chegou foi que algumas pessoas, quanto mais bêbadas, melhor jogam dardos. Olha que pesquisa relevante, né? Ah, enfim, estou contando um pouco isso porque para caracterizar o personagem que a gente está lidando, né? Um cara, um fanfarrão, um brincalhão, que tem uma retórica muito forte. Enfim, esse era o Watson. Em síntese, né, esse manifesto behaviorista, então, o que, que ele faz na psicologia no século passado, né, ao longo dos 1900 e bolinha? Joga fogo no debate entre a metafísica e materialismo, se existe algo para além daquilo que é matéria, ou do observado, ou coisa do tipo, entre os materialistas e espiritualistas, os empiristas e racionalistas, inatistas e ambientalistas, enfim. Ele joga lenha na fogueira nos grandes debates filosóficos da própria psicologia, né? Para muita gente, o Watson ele é o protótipo perfeito de tudo aquilo que as concepções ditas pós-modernas hoje rejeitam, né? É um cara que prezava por eficiência tecnológica, era um cara bastante mecanicista, era positivista, era um determinista absoluto, né? De relações causais lineares, coisas do tipo. E por que tudo isso, né? A, a base de tudo isso é porque tem um cara que está indicando o caminho de consolidação pelo qual as ciências naturais passaram para se consolidar enquanto ciência, para que a psicologia se encaminhe enquanto uma ciência natural para estudar comportamento humano, olhando para aquilo que é observável diretamente, né, assumindo uma tese bastante positivista, e ainda indica que o objetivo último da psicologia é prever e controlar comportamento. Ou seja, eu preciso entender se mexo aqui o que acontece lá e aí por diante, para poder ter aplicação prática na vida.
né? E aí a gente tem concepções que essas concepções chocam com o entendimento de que o ser humano é um ser livre ou um ser à imagem e semelhança de Deus, né? Então a gente está fazendo um atentado contra um ser supremo que é diferente dos animais, sei lá o quê. Então, para os outros animais a gente consegue fazer previsão e controle, para o humano não tem como, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, por exemplo. E o que é interessante que se comenta sobre isso é que por mais que a gente possa e deva, né, classificar o Watson como mecanicista, positivista e tudo mais, muitas dessas críticas que dizem, olha, é impossível falar em previsão e controle de comportamento, coisas do tipo, mas a gente entende que educação funciona, que é possível educar alguém, ou a gente estabelece leis para reger comportamento, ou a gente acredita que psicoterapia ajuda as pessoas, ou seja, se não existisse um pouco de ordem e um pouco de previsão e controle sobre o comportamento, nenhuma psicoterapia funcionaria. Nenhuma lei daria certo. Não adiantaria educar ninguém para nada, porque em tese não há como exercer nenhum grau de controle sobre coisa alguma. Né? Então estamos jogando em dois extremos. Ou o Watson, que diz que controla tudo, embora depois ele queira atenuar um pouco isso, ou quem diz que nós somos completamente livres da liberdade, a gente faz quem é lá, mas que acredita em psicoterapia, educação e tudo mais, o que cria um contrassenso. Então talvez o nosso problema seja achar um outro caminho, uma outra forma de se posicionar nesse debate de extremos mecanicista, positivista versus tudo é livre, sei lá o quê, para poder localizar o que, que seria uma ciência dita psicológica, né? Enfim, mesmo para os behavioristas atuais, a ideia de comportamento é muito diferente do que o Watson trabalhava. Se leva em consideração comportamento verbal, pensamento, imaginação, sonhos, o que vocês imaginarem. Ah, do ponto de vista teórico, né? Do ponto de vista metodológico, a observação e experimentação aparecem como formas precípuas, né? Formas bastante centrais e importantes de produzir de conhecimento, mas não se ignora a possibilidade de ampliação metodológica a depender do fenômeno que você estuda, né? E outra coisa que se observa é que a geração do Watson trabalhava com processos muito básicos, que era só aquilo que é diretamente observável, coisa do tipo. Isso é um pouco que marca a história. Em 1913, então, a perspectiva dele era de um cara, né, vamos tentando botar em contexto, um pesquisador querendo afirmar a psicologia enquanto ciência e usar a psicologia como algo aplicado à vida das pessoas. Então ele demarca esse ponto de maneira bastante forte. Eu quero destacar que os campos aplicados da psicologia também se consolidam a partir de 1913. Se vocês pegarem a psicologia jurídica, marco de início dela, 1913. Psicologia do Trabalho, 1913. Tá? 1913 é um ano meio não, completamente importante do ponto de vista da história da psicologia pela consolidação das áreas aplicadas, de um uso socialmente útil da psicologia, né? Do começo de uma profissão que deriva desse conhecimento científico. Então está tudo isso acontecendo nesse período histórico. E esse cara, em especial, a trajetória dele vinha de modelos experimentais de trabalho, como o Thorndike trabalhava, o Pavlov trabalhava e coisas do tipo, né? Para fechar a coisa, então, quando a gente fala do behaviorismo clássico, cuidem que não é metodológico, é behaviorismo clássico. O behaviorismo clássico do Watson, ele é demarcado, provavelmente a gente nem vai estudar mais isso, tá? Mas não pelo fato de que... Porque o que é um behaviorismo metodológico? Seria a ideia de que existem fenômenos embaixo da pele, mas nós não temos métodos para estudá-lo. O Watson não defende isso. Em textos posteriores ao Manifesto Behaviorista, ele diz: existe o que eu vejo, e ponto. Tudo bem? Então, o behaviorismo dele a gente nomeia na história como clássico. Tá? Então, ele é marcado pelas contribuições do Watson, foi e é e continua sendo a versão mais conhecida e popular de behaviorismo. Quando você pega alguém, sei lá, da educação, sei lá o quê, para falar de behaviorismo, as ideias que a pessoa discute são do Watson. Behaviorismo é positivista. O Watson era. Os behavioristas contemporâneos não são. Skinner não é. E aí, como é que faz? Mecanismo. Enfim, todas essas classificações que geralmente as pessoas falam do behaviorismo, geralmente se reportam ao behaviorismo clássico. Isso é muito criticado na psicologia, na educação, na administração, pela propagação de ideias bastante indevidas, muitas vezes, ou pelo jeitão do Watson falar, ou porque são ideias que dentro dos próprios behaviorismos já estão bastante superadas, e até onde eu sei, hoje não há na face da Terra ninguém que se diga um behaviorista clássico. Né? Eu sou um watsoniano. Eu desconheço qualquer pessoa que fale isso. As pessoas que mais estudam Watson, por exemplo, o professor Bruno Strapasson, da Federal do Paraná, ele é um cara que tem um interesse histórico de entender um personagem que marca tanto a história da psicologia. Mas ele não é um behaviorista watsoniano, por exemplo.
tá bom? Então acho eu que vocês não vão encontrar em lugar algum um behaviorista clássico por aí. Isso tá bastante difícil de achar. Para finalizar, eu vou postar um link aqui embaixo do vídeo bastante interessante para aqueles de vocês que estiverem interessados em saber o que aconteceu com o pequeno Albert. Né? Vocês lembram da história do pequeno Albert, que vocês viram lá na atividade nessa unidade? O que aconteceu com esse menino? Tem gente que diz que ele desenvolveu esquizofrenia, tem gente que diz que ele se suicidou, tem gente que diz que sei lá o quê. O que será que aconteceu? Eu vou postar um link muito legal para vocês conhecerem um pouco mais da história dos desdobramentos do que aconteceu com o pequeno Albert, beleza? Espero ter ajudado na discussão sobre esse nosso tópico e vamos ver o que nós conseguimos construir juntos ainda no fórum da disciplina. Abraços, até breve.